aí, quer conhecer os segredos por trás de um dos personagens mais enigmáticos do universo Alien? Quer entender como o terror da franquia evoluiu e agora ameaça diretamente a Terra? Então fique aqui comigo, porque o que a gente vai revelar hoje vai mudar completamente a sua visão sobre esse universo. Nesse vídeo a gente vai explorar as origens ocultas do Morrow, o ciborgue devastado pelo passado e moldado por um propósito sombrio. E mergulhar também na nova fase da saga lendária com a série Alien Earth, uma narrativa onde o medo não está mais preso no vácuo do espaço, mas caminhando entre nós, no solo terrestre. Desde que Ridley Scott lançou Alien, o oitavo passageiro, em 1979, o público ficou fascinado por essa mistura explosiva de ficção científica e terror. E agora, 46 anos depois, essa história atinge um novo nível. Esquece naves distantes e colônias esquecidas. A ameaça tá entre nós. Mas antes de começar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, porque é só um clique aí pra você, mas que é muito importante aqui pra mim. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tyler Moitinho. Bom, ambientada em 2120, a série apresenta um futuro distópico em que 5 megacorporações dominam a Terra sob um pacto de paz-terra. Por trás dessa aparente estabilidade, cada corporação guarda um segredo para eliminar suas rivais e assumir o controle absoluto do planeta. É nesse cenário tenso e cheio de intriga que experimentos secretos e pesquisas obscuras são conduzidas nas sombras. E é justamente aí que a verdadeira ameaça surge. Se você conhece minimamente o universo de Alien, com certeza você já ouviu falar da Weyland-Yutani. Ela é uma corporação com sinônimo de ambição e desumanidade, e ela volta com força total aqui. Após falharem na colonização do espaço e na busca pela imortalidade, eles acabaram liberando a praga que eles deveriam ter contido, os xenomorfos. E agora essa ameaça tá entre nós. Tudo começa quando a nave de pesquisa da Weyland-Yutani, repleta de espécimes alienígenas, cai diretamente na Terra, justamente no território do rival. Esse evento não só expõe a humanidade a um pesadelo biológico que é o xenomorfo, como também revela um personagem-chave, um ciborgue chamado Morrow. Ele é mais do que um simples agente da Weyland-Yutani. Ele é um sobrevivente com um passado trágico, marcado por dor, lealdade inabalável e uma missão suicida. A queda da nave ativou um protocolo de emergência e ele precisa recuperar os ativos biológicos da empresa, custe o que custar. E isso inclui atravessar território inimigo sozinho, numa missão que mistura espionagem, sobrevivência e confronto com as criaturas. A sua interpretação é carregada de emoção contida, um olhar pesado e uma aura com sofrimento que transparece mesmo nos momentos mais brutais. Ao longo dos episódios, a gente vai descobrindo que o Morrow não é apenas um peão em um tabuleiro corporativo. Ele é o reflexo do que restou da humanidade e um mundo que perdeu a sua alma. Se você também está se perguntando o que leva alguém a demonstrar tamanha lealdade a uma corporação igual ao Weyland-Yutani, a resposta está profundamente enraizada no passado sombrio do Morrow. Antes dele se tornar um agente letal e determinado que a gente conhece, ele era um homem comum e frágil, um ser humano com limitações físicas, emocionais e sociais que tornaram ele vulnerável desde cedo. O Morrow nasceu com paralisia no braço esquerdo e essa condição o tornava alvo constante de piadas cruéis, exclusão social e discriminação. O seu braço se movia de maneira descoordenada e involuntária e era um lembrete constante de que ele não se encaixava no padrão de perfeição que a sociedade exigia. O isolamento consumia ele por dentro e a solidão se tornava a maior companheira fiel dele. Foi nesse período que a Weyland-Yutani o encontrou, não por bondade, é claro, mas por enxergar um potencial nele. A corporação ofereceu a Morrow uma nova vida, com promessas de um futuro onde as suas limitações seriam superadas. A principal oferta? Um novo braço e dessa vez cibernético. E assim, de um homem rejeitado pela sociedade, ele se transformou em um protótipo, um ciborgue funcional, testado e moldado sob os padrões da empresa. Ao longo dos anos, o Morrow foi se integrando à corporação de forma quase religiosa. Mas a sua carreira atingiu o auge quando ele foi nomeado chefe de segurança da nave de pesquisa interplanetária Maginot, e essa missão seria o seu maior desafio e a sua maior tragédia. Durante 65 anos da missão do espaço, o Morrow perdeu sua filha que permaneceu na Terra e ela era o seu último elo emocional, a sua âncora afetiva. Quando ela morreu, algo se rompeu dentro dele e o luto misturado com o distanciamento espacial e emocional se transformou, porque tudo que restou foi a missão e a sua lealdade, e permitir que a missão falhasse ia significar invalidar todos os sacrifícios feitos, não estar presente na morte da filha, ter abdicado da vida pessoal e ter se tornado uma extensão da corporação. Tudo ali teria sido em vão. Assim o Morrow se fecha em uma carapaça de dever e frieza, se tornando o que hoje ele é, um instrumento
instrumento perfeito para uma causa imperfeita. E por mais que ele possa lembrar figuras como Ash, o sintético que é frio e calculista do primeiro filme Alien, o Morrow não é um robô. Ele é um homem com emoções reais, feridas verdadeiras e uma alma dilacerada. Mas agora, o que torna um ciborgue diferente de um sintético? Essa é uma pergunta que muitos fãs da franquia Alien já fizeram ao longo dos anos. Afinal, qual é a verdadeira diferença entre um ciborgue como o Morrow e os clássicos sintéticos como o Ash, o Bishop ou o David? A resposta está nos detalhes, especialmente na origem na biologia, na psicologia e até na maneira como eles são vistos pela sociedade. Começando pela origem, um ciborgue como o Morrow é um ser humano que passou por modificações tecnológicas. Ele nasceu humano, viveu como humano e apenas depois, por necessidade ou escolha, ele teve o seu corpo parcialmente transformado com implantes cibernéticos. Já os sintéticos ou androides, eles são criados artificialmente desde o início. Nunca foram humanos e eles foram fabricados, não nasceram. Essa origem define também as suas limitações e capacidades. O Morrow, por exemplo, ainda possui órgãos humanos, sente dor, sangra e precisa de descanso e alimentação. Já os sintéticos é inteiramente mecânico, o seu interior é composto por estruturas biomecânicas, não tem sangue, apenas o fluido branco que a gente conhece. Eles não sentem dor física de forma como nós sentimos. Eles não precisam de comida, sono ou abrigo. Na parte psicológica, as diferenças são ainda mais gritantes, porque o Morrow possui memórias reais. Ele sente culpa, tristeza, raiva, ele chora, sofre, carrega traumas. As suas decisões são tomadas com as experiências de vida dele. Já os sintéticos têm a sua programação, as suas emoções são simuladas. Mesmo os mais avançados, igual o David, são resultados de linhas de código sofisticadas. Quando eles agem como humanos, é porque eles foram programados para isso, não porque realmente sente algo ali. Outra grande distinção está na autonomia. O Morrow tem livre-arbítrio. Ele pode escolher obedecer ou não. E a sua lealdade ao Weyland-Yutani é resultado da sua história pessoal, da gratidão, do trauma e do sentimento de dívida. Já os sintéticos, eles seguem com base em algoritmos. Mesmo quando se rebelam, como o David fez, isso ocorre por conta das falhas ou memórias não previstas na programação. Os ciborgues como o Morrow são vistos com desconfiança, mas eles ainda pertencem à espécie humana. Já os sintéticos, eles são tratados como ferramentas, eles servem com os propósitos específicos e são descartáveis. O sofrimento do Morrow importa, ele ainda é um homem, mesmo que parte máquina. Agora, como o corpo dele se tornou letal? Após o acidente da Magnum, o Morrow se viu em um território inimigo, cercado por ameaças biológicas, espionagem industrial e um risco constante de ser exterminado. O seu objetivo era claro: recuperar os espécimes alienígenas, proteger a tecnologia da Weyland-Yutani e garantir que nenhum segredo caísse em mãos erradas. Mas para isso, ele precisava de mais do que determinação, ele precisava de um corpo à altura da missão. A anatomia cibernética do Morrow é uma obra-prima do avanço tecnológico. Ele não apenas é um soldado modificado, ele é a fusão de máquina e carne, projetado para resistir, sobreviver e eliminar. Começando pelo seu braço cibernético, a peça central da modificação, a gente tem uma lâmina de combate e ele também pode servir como maçarico, ferramentas de acesso a sistemas e até um dispositivo de hackeamento, que é versátil e mortal ao mesmo tempo. Mas o braço é apenas o começo. A sua estrutura óssea foi reforçada com ligas metálicas leves e resistentes, as suas articulações possuem motores que ampliam a sua força bruta e o seu sistema muscular foi modificado com fibras sintéticas que tornam ele capaz de enfrentar androides de combate e até arrastar um xenomorfo sedado por longas distâncias. E os olhos do Morrow também foram aprimorados. Os seus implantes ópticos oferecem visão térmica noturna e sensorial. Ele pode identificar assinaturas biométricas, detectar movimentos sutis e calcular trajetos com precisão cirúrgica. E isso faz dele um mestre da infiltração, especialmente em ambientes urbanos hostis, como a cidade da Prod. Além disso, seu cérebro passou por atualizações neurais e as suas sinapses foram otimizadas para pensamentos estratégicos, memória aumentada e tempo de reação reduzido. Isso não o torna um gênio artificial, como os sintéticos que a gente conhece, mas permite que ele reaja com velocidade sobre-humana sem perder o julgamento emocional, uma combinação rara e valiosa. Mas o que realmente o diferencia e o torna perigoso é a sua humanidade remanescente. Ao contrário dos sintéticos, o Morrow ainda sente dor, ele sangra, ele lembra da sua filha, ele carrega a culpa, raiva e
tristeza, e esses sentimentos empurram ele além do limite. A sua dor fortalece e pode ser um combustível tanto para fúria ou persistência. O Morrow é um predador perfeito em um mundo onde a linha entre o orgânico e o sintético se dissolve e ele pensa como homem, mas luta como máquina. E essa dualidade é o que faz dele uma ameaça tão imprevisível. Agora, o que diferencia um ciborgue de um híbrido? Os ciborgues como o Morrow mantêm seus corpos biológicos e mentes originais, mesmo com modificações tecnológicas. Já os híbridos são cópias digitais de consciências humanas inseridas em corpos totalmente sintéticos. Eles não sentem dor verdadeira, não têm alma, nem livre-arbítrio. Eles são propriedade das corporações. Já o Morrow, ele carrega dor, dúvida e humanidade autêntica. Ele é uma lembrança viva de que certas qualidades humanas não podem ser replicadas. Agora, sobre o papel dele na expansão do universo Alien, eles funcionam como uma ponte entre o humano e o pós-humano, levantando questões sobre identidade, consentimento e ética. O Morrow é fruto de um experimento de transição e a sua existência carrega implicações profundas sobre o preço da evolução tecnológica. Ele simboliza a resistência humana frente à desumanização e à manipulação corporativa, funcionando como um espelho para os dilemas morais e éticos da sociedade. Em uma entrevista antes da estreia, o ator falou que ele é comparado com o iPhone 1, inovador no passado, mas ultrapassado no presente. Rodeado de tecnologias superiores, ele sente o peso da obsolência e ainda assim continua em ação por ainda ser funcional, não por ser valorizado. A sua dor é tanto emocional quanto existencial, refletindo a forma como as pessoas e os produtos são descartados no mundo corporativo. Sua luta para continuar relevante torna ele profundamente humano e identificável. No final, o Morrow tá fisicamente destruído, mas espiritualmente inteiro. Ele não luta apenas por ordens, mas pelo valor da sua memória, do sacrifício e da dor real. O seu legado não tá mais em vitórias físicas, mas em resistir à desumanização e mostrar que a alma humana, mesmo que ferida, ainda pode ter o seu propósito. Ele representa o coração da franquia Alien porque ele tem a questão da persistência da vida diante do caos. O Morrow pode até ser ficção, mas as suas dores, dúvidas e dilemas são reais para muita gente. Ele é o espelho de uma sociedade que constantemente questiona o valor de ser humano diante da máquina, da produtividade, da lógica fria do lucro. Eu espero que esse vídeo tenha feito você refletir e também mergulhar aí nesse universo riquíssimo do Ridley Scott, expandido por mentes criativas ao longo de décadas. E se você gostou desse conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e já me segue lá na rede vizinha de fotos, porque lá sempre vou estar postando sobre filmes, séries, várias novidades pra você. Galera, um recadinho rápido aqui pra vocês. Agora aqui no canal tem um clube de membros aqui no YouTube mesmo, então se você gosta do que eu faço e quiser dar aquela força pro meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha, o link vai estar aqui na descrição. E dependendo do nível de amigo, o seu nome pode aparecer aqui na tela no próximo vídeo e também você vai ter acesso ao vídeo antes de todo mundo. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.